Estamos entrando hoje na nossa 11ª lei de qualidade de vida. E a 11ª lei de qualidade de vida é inteligência espiritual superando conflitos existenciais. Entenda uma coisa, nós estamos trabalhando 12 leis de qualidade de vida, estamos na nossa penúltima lei. E eu não poderia fechar ou chegar aqui na 11ª sem falar um pouquinho sobre inteligência espiritual. Entenda algo. O ateísmo, durante muito tempo, tentou provar que Deus não existe. Porém, por mais que o ateísmo, por mais que a ciência tentou provar ou tentou mostrar a inexistência de Deus, tanto o ateísmo como a ciência se frustrou. Porque existe algo que o ser humano sempre está em busca, o ser humano sempre está questionando se existe Deus ou se não existe Deus. Porém, existe um grande vazio no ser humano que não é preenchido com dinheiro, não é preenchido com família, não é preenchido com sucesso profissional, não é preenchido com nada. Existe uma grande busca, uma busca inconsciente dentro de cada ser humano, que é uma busca por um ser espiritual, que é a busca por algo muito maior do que aquilo que estamos vivendo. Interessante, o ser humano é aquele que começa a viver, começa a buscar o seu crescimento, seu sucesso, busca dinheiro, uma boa colocação no mundo dos negócios. E mesmo assim pessoas continuam frustradas, continuam tristes. Muitas pessoas têm todo o dinheiro do mundo, mas continuam pessoas vazias, pessoas que poderiam comprar tudo, mas até agora não conseguiram comprar a própria alegria e a própria felicidade. Tudo isso porque a inteligência espiritual não se compra com dinheiro. A inteligência espiritual, ela se compra com relacionamento, não um relacionamento com pessoas, mas com um relacionamento com um ser superior, com um ser maior. O ser humano tem um anseio, e o anseio do homem é pela eternidade. O homem está em busca de algo que possa preencher esse vazio. E inteligência espiritual é quando eu tenho a capacidade de olhar para mim, entender a minha tricotomia, entender que o homem, ele é espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo. O espírito, aquilo que se relaciona com esse ser maior. O espírito, a essência do homem é uma essência espiritual. O homem precisa se relacionar com Deus. Grandes estudiosos tentaram estudar um pouco sobre essa inteligência ou essa área espiritual e não conseguiram chegar a uma conclusão. O homem, ele só consegue ser feliz quando o seu espírito se relaciona com aquilo que é espiritual. O espiritual é Deus. O ser humano possui uma alma, o centro da emoção, do intelecto, da vontade. Durante essas leis nós trabalhamos um pouco a área emocional, falamos sobre alma. Trabalhamos porque todo ser humano possui uma alma, o centro das suas emoções. E ele possui um corpo, habita em um corpo. O corpo, aquilo que um dia, sem muitas pessoas entenderem o porquê, esse corpo morre. Porém, o espírito é algo que permanece e que continua. Inteligência espiritual é quando eu começo a entender que existe um ser maior, que existe um Deus e que eu preciso compreender Deus. Dr. Augusto Cury, ele conta uma experiência triste e, por outro lado, uma experiência verdadeira. A experiência quando ele perdeu a sua cunhada e seus 2 sobrinhos num acidente de carro e morreram carbonizados. E no velório, diante de muita tristeza, ele fala, olha, somente um ser maior, somente Deus foi capaz de trazer paz ao nosso coração, curar as nossas feridas no momento de dor. Deus é aquele que pode trazer a resposta quando ela não existe. Deus é aquele que é capaz de trazer paz no momento da guerra. Deus é aquele que é capaz de trazer segurança em meio a um grande desespero. Inteligência espiritual é quando eu tenho a habilidade de olhar para o mundo de fora, olhar para o mundo de dentro, mas acima de tudo, olhar para Deus e saber que somente Ele tem a resposta para alguns questionamentos, para algumas perguntas e para alguns conflitos. Somente Deus pode mudar a vida do homem. Somente Deus
pode dar a verdadeira paz. Somente Deus traz alegria. Alegria é uma fase, mas felicidade é um estilo de vida. O homem que se relaciona de Deus, que se relaciona com Deus, ele sai deste mundo de alegria, de fases de alegria. Porque alegria é quando você compra um carro, quando você vê o seu filho, quando você ganha alguma coisa, quando você conquista alguma coisa. Mas felicidade é uma reação real de uma vida. Felicidade é quando a minha vida não depende de momentos para ter alegria, para ter paz, para ter uma emoção totalmente tratada. E eu quero que hoje você lide melhor com essa inteligência espiritual, para que você viva a paz, para que você viva a alegria e para que você consiga ter a resposta para algumas perguntas. Pense nisso, medite sobre isso. Lei de qualidade de vida é quando eu olho para mim e eu entendo que eu preciso me relacionar com Deus. Posso fazer de tudo, mas se eu não me relacionar com Deus, eu serei um eterno frustrado.